Bom, para a gente começar aqui as discussões, tá, um pontapé inicial aqui para o nosso bate-papo, um conceito bem interessante é essa coisa da utopia da Revolução Brasileira, né, que é uma coisa que eu já vi em muitas lives, né, que você discute. Eu queria propor o seguinte, para a gente começar. É possível uma utopia da Revolução Brasileira? Se é possível, como? Qual o caminho? Nesse contexto que a gente está vivendo aqui, que aliás a gente discute bastante aqui nessa live, né, de paralisia da esquerda nesse contexto de guerra híbrida, que acabou tirando a esquerda das ruas, um negócio que parece que se afunilou a partir das jornadas de junho de 2013, tá? Transformando o PT naquilo que o cientista político Aldo Fornazieri, aqui da Sociologia e Política, aqui de São Paulo, chama de partido-estado, que vive de fundos partidários e perdeu completamente a conexão com a sua base e com a sua história. E que é uma situação, quer dizer, na minha opinião, em que a esquerda acaba vendo a judicialização como o único canal de ação. Então, a gente vê esse contexto de ruas esvaziadas e ocupadas aí por essa estratégia que na área de comunicação a gente chama de estratégia alt-right, né, da extrema-direita. Saber como você vê essa possibilidade de uma utopia da Revolução Brasileira, que eu vejo pela sua reflexão, começa com essa crítica ao academicismo brasileiro, essa coisa uspiana, segundo você, de trazer essas coisas prontas, essas matrizes prontas da Europa para cá, que acaba prejudicando a praxis política. Bom, você condensa numa pergunta uns 7, 8 temas que são decisivos, né? O primeiro que é a paralisia da esquerda. A paralisia da esquerda não implica na paralisia da vida. O movimento real, ele continua, e ele continua movido por todas as contradições e os antagonismos próprios da sociedade capitalista e mais particularmente acentuados na periferia capitalista latino-americana. E eu diria que o Brasil, eu afirmo categoricamente que o Brasil é o país que mais sente essas contradições. Por quê? Porque, em termos relativos, na América Latina, ele foi o país em que, chamemos assim, a ideologia da industrialização e de transformar um país periférico num país central foi mais longe, pelo grau de desenvolvimento capitalista, pelas montadoras, pela intensidade da urbanização, pela força do latifúndio, etc., pela riqueza capitalista criada. E é precisamente aqui, onde ele é mais exuberante, é que ele frustra mais ainda as amplas massas que estão completamente destituídas de qualquer fruto do progresso técnico ou do desenvolvimento econômico, como gostam de afirmar os economistas. Quer dizer, Wilson, 94% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 2 salários mínimos e meio. Eu, um professor universitário, posso ser considerado um marajá comparado com a maioria do nosso povo. Então, a paralisia da esquerda, o fundamental aqui que eu queria registrar nessa tua aguda observação, a paralisia da esquerda, ela convive com a aceleração da vida e dos conflitos de classe, de tal maneira que essa ultradireita, ela entende melhor e atua em consequência o movimento real. A segunda é a partir de uma observação que você coloca do Aldo Fornazieri. Quero dizer para você, o Aldo Fornazieri foi meu contemporâneo do movimento estudantil. Ele era militante do PRC naquela época em que eu era militante do MEP. E eu o conheci a partir da revista cuja coordenação, cujo intelectual mais brilhante era Adelmo Genro Filho, irmão do Tarso Genro, que escreveu O Segredo da Pirâmide, um livro muito importante para o jornalismo e para a crítica à comunicação. Não se trata de um partido de Estado, se trata de um partido sob razão de Estado. Eu faria essa correção, que é algo diferente. Um partido de Estado, por exemplo, eu vi e convivi abertamente com o Partido da Revolução Institucionalizada, o PRI, lá no México, que ficou no poder e no governo 72 anos. Era emanado da Revolução. Um partido de Estado era o Partido Comunista da ex-União Soviética. Esse era um partido de Estado, porque era um partido que vinha da legitimidade revolucionária e administrava todos os âmbitos da vida social e política. Um partido como o PT e todos esses partidos da chamada esquerda, PSOL, PDT, PT, PCdoB, todos eles
eles estão submetidos a uma razão de Estado. Quer dizer, eles são instrumentalizados pelo aquilo que o Marx, no Manifesto Comunista, nessas metáforas geniais, literárias, muito bem montadas do Marx, chamou de o Comitê de Negócios da Burguesia. Então, ele tenta compartilhar do governo, mas nem isso ele consegue, como está mostrando agora esse governo petucano, né, de Lula e Alckmin. E, de tal maneira que um partido de Estado é uma coisa, um partido sob razão de Estado é outra completamente diferente. Os dois fenômenos, Wilson, eu agregaria por último, para não me estender demasiadamente, que eu entendo a utopia da Revolução Brasileira, como você formulou inicialmente, tal como eu li no escritor Roa Bastos, que é uma utopia concreta. De tal maneira que essa utopia concreta, ela deriva mais do que uma possibilidade, ela é uma necessidade de contradições e antagonismo do desenvolvimento capitalista. Por quê? Porque todos os problemas da vida nacional, ou seja, da cultura, por exemplo, o tema da cultura submetida para usar uma expressão frankfurtiana que me parece ser cara a você, a indústria cultural metropolitana tomou conta da vida dos países latino-americanos e ele é especialmente aguda no Brasil. E aqui, ao contrário de outros países latino-americanos, ou mesmo de alguns países europeus, nós não temos aqui aquilo que Pasolini chamava de uma homologazione culturale, quer dizer, uma força da cultura nacional capaz de enfrentar e, vamos dizer, de uma maneira liberal de esquerda, conviver com a Madonna. Quer dizer, não tem chance, ela é avassaladora, ela vem e domina, porque ela é o ciclo da indústria cultural na sua exuberância. Isso para dar só um exemplo. Segundo, o padrão de vida dos brasileiros é o padrão de vida da superexploração, de tal maneira que ela produz, na toada de alguns comentários que tu fez aqui, ela produz um ódio de classe profundo, aquilo que, de maneira muito vulgar, pessoas dizem é um ressentimento. E eu recolho isso como algo absolutamente positivo, significa que não somos ovelhas. Quer dizer, o ressentimento, esse ódio de classe que pulsa na realidade brasileira, derivado das condições materiais, da opressão cultural, da alienação ideológica e política, ela não encontra na esquerda liberal uma vazão. Quem está dando vazão para esse ódio de classe, que eu reputo como absolutamente sadio, absolutamente indispensável para mudar a vida, porque ele não é fruto de uma operação cultural que aquele rapaz bom moço passa a ser um safado que produz fake news e quer matar seu vizinho, ou que vai assassinar uma escola como lá em Blumenau. Não, ele é fruto de condições econômicas, sociais, se você quiser, psicossociais também, que produzem esse ódio de classe e não encontram uma esquerda que está completamente entregue ao sistema para traduzi-lo numa utopia, numa revolução brasileira. Então, eu te afirmo, a sociedade brasileira está grávida de uma revolução. Está grávida. Só que não encontra o parteiro. Quem é o parteiro? Quem vai fazer esse parto? E aí, nós somos uma corrente política, a gente defende, e de maneira muito enfática, e podemos discutir, porque é objeto de discussão, efetivamente, nós temos que criar vanguardas políticas. E nós temos que criar uma vanguarda. Por quê? Porque o Brasil está sem uma referência crítica. Está sem uma referência crítica no sindicalismo. Quem é o líder sindical mais importante do país hoje, Wilson? Ninguém sabe. Quem é o líder, quem é uma expressão cultural da renovação da cultura brasileira, que é uma cultura extraordinária, pulsante? Não temos. Quem é o líder político, para além do processo eleitoral? Um líder político. Nós não temos. O protofascista Bolsonaro é um homem da direita que consegue mobilizar. O Lula não é um líder político, ele é um líder eleitoral. O Ciro Gomes fez uma renúncia explícita, se retirou da disputa eleitoral e, me parece, até em alguma medida, da disputa política. De tal maneira que essa anomalia ela é um terreno propício para que todos os fantasmas, os terríveis monstros apareçam nessa hora, enquanto nós não criarmos uma referência crítica. Essa referência crítica implica em fazer, a meu juízo, uma oposição sistemática ao atual governo, porque é um governo da classe dominante, tanto quanto daquela direita asquerosa, pró-imperialista, bandida, gangster e assassina, como é a representada pelo Bolsonaro. Daí, concluo, Wilson, a revolução é nossa companheira, mas nós não estamos
a ampla massa que está em busca, ávida, por uma resposta a seus dramas individuais, políticos e da nacionalidade, não encontra uma solução nisso que a esquerda liberal chama não há saída fora da política. O que eles querem dizer? Não há saída fora da política tradicional. Mas a política tradicional já é um entulho, já é um obstáculo. Não é digno de confiança. Nem o Congresso Nacional, que é um covil de ladrões, nem o Supremo Tribunal Federal, que é uma ameaça às garantias individuais, etc. E, sobretudo, esse recurso último que você mencionou, a esperança da esquerda liberal, naturalmente, em recorrer à justiça burguesa para dirimir conflitos que são de natureza política. É uma situação grave. Não, é interessante isso que você colocou, que a sociedade está prenha da revolução, né? Está precisando de um parteiro, tá? E aparece a extrema-direita aí para dar vazão e canalização e bota essas pessoas na rua. Né? Você vê a Avenida Paulista, quer dizer, não importa para ele se vai aparecer 100 ou 1 milhão de pessoas, né? Que depois as redes sociais vão dar conta, através do corte, edição de imagens que eles fazem, que vai aparecer muito mais. Então, me parece assim que a gente está vivendo uma coisa assim invertida. Quem quer a ordem é a esquerda. Parece que a extrema-direita é uma coisa que parece que ela está se apropriando da pautas que era da esquerda, por exemplo, sei lá, teorias conspiratórias, que eu sempre vi essas discussões de teorias contra os globalistas, as ONGs, que estava sempre no campo da esquerda, a extrema-direita abduzindo esse tipo de discurso. Quer dizer, não sobrou nada para a esquerda. Globolixo, por exemplo, críticas à Globo. Quer dizer, hoje a gente está até comentando aqui, você vê em portais progressistas, Eliane Cantanhede fala lá, olha, falou mal do Bolsonaro, que legal, começa a pagar pau para ela. E aí ela vem aí, a posição dela de classe, né, querendo comparar o sofrimento da perda das joias dela com o sofrimento lá do pessoal que perdeu tudo no Rio Grande do Sul. Tá? Que também ali os sofrimentos também é uma questão de classes ali que a gente percebe. Quem está pagando pato e quem não está, né? Que foi lá para as praias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que conseguiu fugir dali, de ratos e baratas lá que estão infestando tudo agora, né? Então, essa coisa é muito interessante, que a sociedade está prenha de uma revolução. Algo está acontecendo, né? Esse movimento subterrâneo, a vida ainda. Claro, por isso que eu observei isso e disse, a esquerda está paralisada? Eu entendo essa metáfora, ela está de fato paralisada. Em que sentido? No sentido que ela não encontra, ela não reconhece, e ela está pouco se lixando, em alguma medida, no movimento real do conflito de classes no Brasil.